Deixa eu achar que eu já fui em algum lugar. Aqui, 750. Aqui, 1000. E aqui, 1250. Tá bom? Então agora é só você ir para as alternativas. Letra A. Aline recebeu o mesmo valor que Bianca e Carol juntas. Aline recebeu o mesmo valor que Bianca e Carol juntas. Coitada, a Aline foi quem menos recebeu. Falso. Letra B. Bianca recebeu a metade do valor de Aline e Carol juntas. Quanto é que dá Aline e Carol juntas? 1.250 com 750. 2.000. E quanto é a metade? 1.000. Então a resposta certa é a letra B. Certo? Quando você chega aqui, chegou aqui, é só interpretar as alternativas. Não tem erro. A dificuldade dessa questão é você fazer esse cálculo do valor proporcional, que não é difícil, é treino. Você tem que treinar, certo? Divisão proporcional eu faço dessa forma. Pego o valor, divido pela proporção. Na aula passada eu fiz uma divisão diretamente proporcional. Hoje caiu uma divisão inversamente proporcional. Mas a maneira de resolver é a mesma. Beleza? Qualquer dúvida, dá uma pausa, vê o vídeo novamente antes de ir para a próxima questão. Vamos lá? Questão 3. Deixa eu apagar aqui. Questão 3, ela diz o seguinte: se um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, qual é a ordem de grandeza em metros da distância percorrida pela luz em 2 anos, levando em consideração que um ano tem 365 dias e que a velocidade da luz é igual a 300.000 km por segundo. Ó, a velocidade da luz, ela é 300.000 km por segundo. Mais uma vez eu pergunto, como é que eu calculo a velocidade? É o espaço sobre o tempo. Tá certo? A velocidade, a questão já deu para você, ela já disse que era 300.000. O espaço, certo? O espaço, que é a distância percorrida, é o que ele quer saber. Qual é a distância percorrida? Qual é a grandeza? Eu quero saber qual é o espaço. Em um determinado intervalo de tempo. Ele diz o seguinte: eu quero saber qual é a distância percorrida em 2 anos. O tempo que é dado é 2 anos. Só que aí você vai ter que adequar o tempo ao seguinte: a velocidade ela está sendo dada em quilômetros por segundo. Então esse tempo ele tem que ir para segundo. É mesmo, Edilson? É. Esse tempo ele tem que ir para segundos. Então quando tu pegar e fazer aqui, ó, 2 anos, cada ano 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Aqui, ó, segundos. Então, esses 2 anos, ele tem que ir para segundos. E para você fazer isso, você tem que multiplicar todos esses valores. É mesmo, é? É, tem que multiplicar, tá? Eu vou ganhar um tempinho aqui que eu já fiz essa multiplicação. Então, esse resultado, ele vai dar exatamente 63 milhões e 72 mil segundos. Só isso, apenas 63 milhões e 72 mil segundos.
No começo da questão, ele diz que essa velocidade ela é em quilômetros por segundo. Quilômetros por segundo. O espaço está em km e o tempo está em segundos. Mas no texto da questão diz que esse valor não é para estar em km, ele é para estar em metros. Então lembre-se de depois transformar para metros, tá? Se ligue. Tem esse detalhezinho aí, ó. Então para você descobrir o espaço, é só multiplicar. Fazer aqui, ó, meio pelos extremos. Então esse espaço é justamente 300.000 vezes 63.072.000 vezes 1000. Ô Edilson, por que foi que tu multiplicou por 1000 mesmo? Porque isso aqui está em quilômetro e a resposta tem que ser dada em metros, tá certo? Então, para você terminar a sua brincadeirinha, tu só vai ter que multiplicar isso aqui tudinho. Isso tudinho. É. Mas aí tem aquela dica, né? Tu pode esquecer os zeros. Esquece esses zeros, esquece esses zeros e esquece esses zeros. E coloca no final. Tu multiplica 3 vezes 63.072. Multiplica isso aqui por 3, ó. Para ser mais rápido, tá? Então isso aqui vai dar exatamente o seguinte. 189.216. E agora escreve os zeros todinho que falta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os que eu não usei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metros. Qual é a ordem de grandeza? Escreva na forma de notação. Escrever na forma de notação é 1,89216 vezes 10 elevado. Um número só, tá? Um número só antes da vírgula. Para chegar aqui, eu tive que pular quantas casas? Conta aí agora, papai. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Então, qual é a ordem de grandeza? 10 elevado a 16. Tá certo? A questão, eu considero essa de média para difícil. Por quê? Porque você precisa da interpretação, certo? E depois que você fizer todas essas multiplicações grandes, todinha, tu ainda vai ter que transformar para notação. Então, se cair, eu acho que cai uma nesse nível, tá? Caiu a primeira, né? Que a gente resolveu. Foi bem facinha. E veio essa agora que já foi mais difícil. Mas você verifica que não é puramente notação científica. Ela traz algumas transformações. Vê as multiplicações. 2 anos, 365 dias, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Os 2 anos, o tempo teve que vir para segundo. Certo? Tem que se ligar que isso aqui foi dado em quilômetros. Tem que multiplicar por 1000 para trazer para metros. Depois que você fizer isso tudinho, achar qual é a potência de base 10. Então foi uma excelente questão. Teve dúvida? Pausa, veja a questão novamente. Certo? Só saia para a próxima quando entender essa direitinho. Quando conseguir resolver ela sem a minha ajuda. Porque, pessoal, o segredo para você passar na prova de matemática não é outro não, é você resolver a questão. Você pega a minha ajuda, pega a minha orientação, mas você tem que colar a bunda na cadeira e tentar resolver a questão sozinha. Quando você conseguir resolver a questão só, top. Aí pula para a próxima. Beleza? Vamos lá para a próxima questão? Vamos agora para a questão 4. A questão 4, ela diz o seguinte. Um grupo com 50 escoteiros vai acampar durante 28 dias.
eles precisam comprar uma quantidade de açúcar suficiente para esses dias e já sabem que a média de consumo por semana para 10 pessoas é de 3.500 gramas de açúcar. Quantos quilogramas de açúcar são necessários para os 28 dias de acampamento desse grupo? Quando eu leio a questão, eu já identifico logo. Regra de 3 composta. É igual a regrinha de 3, só que vem mais variáveis, tá certo? Então, quando você lê essa questão, quando você identificar as variáveis, lá no miolozinho dela está dizendo assim, ó, que para passar uma semana, 10 pessoas gastam 3.500 gramas de açúcar. Ou seja, quantos quilogramas? 3,5, 3,5 kg. Esse é o segredo da questão. Organizar. Uma semana, 10 pessoas comem 3,5 kg de açúcar. 28 dias, 4 semanas. Para quantas pessoas? Para 50 pessoas. Comem quantos quilos de açúcar? X. Esse é o segredo da questão. O Edilson, oi. Organizei. Se você não conseguir identificar quando uma regra de 3 é diretamente ou inversamente proporcional, você vai se perder. Por que eu estou dizendo isso? Veja a técnica para resolver. Pegue o valor onde o x está. 3,5 está para x, assim como. Deixa espaço para essa e essa grandeza. Você tem que analisar se aquela grandeza é diretamente ou inversamente. Como? Isolando uma e analisando a outra. É como se eu fizesse assim, ó. Ô pessoal, 10 pessoas comem 3,5 kg de açúcar. Mas aqui agora, serão quantas pessoas? 50. A quantidade de pessoas aqui, olha, subiu. Se eu tenho mais pessoas, tu acha que tu vai gastar mais açúcar ou menos açúcar? Obviamente que tu vai gastar mais açúcar. Era 10, foi 50. Se aumenta as pessoas, aumenta o açúcar. E na medida que as duas grandezas aumentam, ela é diretamente proporcional. Se ela for diretamente proporcional, desce do jeitinho que está para cá, ó. 10 para 50. Visto isso, agora eu vou ver a quantidade de semanas. Esquece aqui as pessoas, esquece. Uma semana gasta 3,5 kg de açúcar. 4 semanas vai gastar mais ou menos açúcar. Mas a quantidade de semanas aumentou. Vou até mudar aqui, vou botar um quadrado. A quantidade de semanas aumentou. Se a quantidade de semanas aumenta, a quantidade de açúcar também vai aumentar. Se os dois valores aumentam, essa regra de 3 é diretamente proporcional e do jeitinho que está aqui, você desce para cá. O Edilson, se fosse inversamente, você invertia. Se fosse inversamente, você invertia. Como é diretamente, você desce do jeito que está. Eu não posso analisar tudo de uma vez, não. Não. Tem que ser coluna por coluna. Essa aqui está completa com a do X. Depois a outra que está completa com a do X. Qual tem que vir primeiro? Qualquer uma. Agora tem que ser uma e uma. Aqui está completa com o X. Aqui está completa com o X. Feito isso, agora ficou simples, ó. X multiplica 10 e 1. 3,5 multiplica 54. Para ganhar tempo, você só vai fazer isso aqui, ó. 0, 0. Ganhou tempo. Então agora é só fazer o quê? Vou trazer aqui para o lado. Aqui embaixo mesmo. X vezes 1 vezes 1. 3,5 vezes 5 vezes 4. Acabou. X é igual a, deixa eu ver aqui, 70. Tá bom? Regra de 3 composta é difícil? Não. Agora você tem que treinar bastante. Não fique nessa questão só que eu trouxe aqui não, tá? Procure outras questões de regra de 3 composta para você exercitar. Beleza?
Vamos para a próxima questão. Eu acho que eu já vou com quase 1 hora de aula. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Jogo rápido. 48 minutos. Menino, quase 1 hora de aula. Vamos lá. Questão 5. 10 funcionários do setor de atendimento ao público de uma prefeitura trabalham 6 horas por dia durante 20 dias para atender uma certa quantidade. Eu já sei que é uma questão de regra de 3 composta. Quando vem com muitos detalhes assim, pessoas, dias, horas, mês, funcionário, tamanho do muro, isso é regra de 3 composta, não tem ponto correr não. Se 2 desses funcionários tirarem licença por tempo indeterminado, qual será aproximadamente o total de dias que os 10 funcionários restantes, que os funcionários restantes levarão para atender a mesma quantidade de pessoas, trabalhando 2 horas a mais por dia no mesmo ritmo de trabalho? Questão de regra de 3 composta, o segredo é se organizar. Então eu estou aqui, ó, questão 5. Deixa eu trocar o plano. 10 funcionários, 10, trabalhando durante 6 horas por dia, fazem um atendimento durante 20 dias. É só organizar. 10 funcionários, 6 horas, 20 dias. Aí vai no texto da questão. Cadê? Se 2 tirar licença, 2 tirou licença, sobrou quanto? 8. Se 2 tirar licença, qual será o tempo total de dias? Qual será o prazo total de dias? Tá certo? Se eles trabalharem 2 horas a mais, era 6. Se trabalhar 2 a mais, vai dar 8. Então aí você organizou a sua regra de 3. Tá certo, pessoal? Então o segredinho tá aí. É montar, é interpretar. Ó, onde o x está, 20 está para x, espaço das outras duas. Analisar, né? Se é diretamente ou inversamente, é analisar. Aqui, ó, pertinho uma da outra aqui. Ó, pessoal, quem faz um serviço durante 6 horas, termina ele em 20 dias. Agora, se durante o dia tu trabalhar mais, tu trabalhar 8 horas, então se tu esticar um pouquinho de hora trabalhada, tu termina o serviço em mais dias ou em menos dias? Menos dias. Se tu estica um pouquinho, faz serão, o prazo diminui. Então aqui, ó, inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, tem que inverter 8 para 6. Vou analisar o outro agora. Esquece esse, vou analisar esse. Tu tem 10 funcionários para fazer um serviço em 20 dias. Só que agora tu vai ter 8. Ou seja, a quantidade de funcionários diminuiu. Se tu tem menos pessoas trabalhando, tu vai gastar mais dias ou menos dias? Com menos pessoas trabalhando, eu gasto mais dias. É lógica. Essa análise que você faz é uma questão de lógica que você tem que aplicar. Tá certo? Então aqui, ó, inversamente proporcional. 8 para 10. Inverte. Toda questão de regra de 3 composta tem que analisar se é diretamente ou inversamente. Se fizer de bolo, vai errar. Como é que você acerta? Treinando. Treinando muito. Certo? Se você entrar na internet aí, você encontra a lista com 20, 15 questões de regra de 3 compostas. Só para você treinar e exercitar. Tá bom? Chegando aqui, x vezes 8 vezes 8, 20 vezes 6 vezes 10. Oxe, eu vou ganhar tempo, menino. Olha, dividido por 2, dividido por 2. 4 e 3. Olha, dividido por 2, dividido por 2. 4 e 5. Eu simplifiquei. Edilson, se eu não simplificar, vai dar o mesmo resultado. O resultado vai dar o mesmo, tá? Eu só vou fazer, ó, x vezes 4 vezes 4
e 20 vezes 3 vezes 5. Vou trabalhar com números menores, mas o resultado vai dar o mesmo, tá? Se quiser multiplicar com o valor inteiro, dá o mesmo resultado. Então isso aqui vai dar 16x, 15,300. X é igual a 300 dividido por 16. X é igual a 18,75 dias. 18,75 dias, a pergunta aqui é aproximadamente. Poxa, isso aqui é aproximadamente 19. Beleza? Ok? Mais uma vez eu repito, treine, exercite, pause, tente fazer sem mim. Busque outras questões, tá bom? Próxima questão. Vamos que está quase terminando. Vou adiantar aqui. Só falta o sexto e o sétimo, é rápido. Sexto. Em um documento emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo sobre emissões de gases de efeito estufa, está escrito que no Brasil essa emissão está na casa de 2 bilhões e 190 milhões, aliás, de toneladas de CO2. Com base nessas informações, qual é a escrita desse número em notação científica? Questão super simples. Tu sabe escrever 2 bilhões e 190 milhões? Se tu souber escrever, pronto, tu acertou a questão. 2 bilhões, 190 milhões. Milhões. Pronto. Se tu souber escrever isso, bota em notação agora. 2,19 vezes 10 elevado. Quantas casas tu pulou? 3, 6, 9. Pronto, acabou a questão. Resposta, letra C. Bem simples, né? Sétimo e último, para acabar a brincadeira. A distância entre duas cidades é de 50 quilômetros. Qual é a distância entre elas em um mapa, cuja escala é de 1 para 200 mil? Escala. Escala é o quê? Desenho sobre real. Pronto, acabou. Escala é isso, desenho sobre real. Certo? A escala é de 1 para 200 mil. 1 para 200 mil. Eu quero saber qual é o tamanho no mapa. No mapa vai estar X. E qual é o tamanho real? O tamanho real é 50 quilômetros. 50 quilômetros. 50 km. Só que aí é onde está a casca de banana, onde todo mundo erra. No desenho, no mapa, isso aqui vai estar em quê? Em centímetros. A resposta é em centímetros. Então, o tamanho da realidade tem que estar em quê? Em centímetros. Tem que estar na mesma unidade, pessoal. O segredo está aí. De quilômetro para centímetro, tu pula quantas casas? 5. Então, tu vai pegar aqui e acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Esse é o segredo. Só isso. Estar na mesma unidade. Escala é o desenho sobre o real. Coloco o valor da escala. Eu quero saber no desenho um valor que na realidade é 50 km. Mas o desenho tem que estar em cm. Transforme o quilômetro para centímetro e matou a sua questão. Aplica aqui, ó, meio pelos extremos. Então aqui tu vai ter que x é igual a 5 milhões dividido por 200 mil. Corta os zeros, né? Para ganhar tempo. 3, 3, 2 e 2. Então, 50 dividido por 2, 25. E a gente encerrou a ficha de hoje. Eu alonguei um pouquinho a aula, porque são muitos assuntos, tá certo? Então, por isso que ela ficou um pouquinho esticada. Mas eu espero ajudar vocês. Mais uma vez eu repito, refaça a aula, tá certo? Refaça as questões. Tente fazer sem mim. Se teve dúvida, pausa, vê de novo.
É assim que você vai conquistar a sua aprovação, tá certo? É um tempo difícil, é um tempo de distanciamento, mas lembre-se, quem quer passar na universidade é você. Quem tem o foco de fazer o curso do seu sonho é você. Esqueça de todos os outros. É a sua aprovação que a gente está correndo atrás. Tá certo? Então, até mais. Foi um prazer imenso estar com vocês. Beijo.